Eu tava aqui pensando, e o porquê que eu não posso falar de Jesus nas minhas redes sociais? O porquê não fala dele se foi ele que me salvou muitas vezes na minha vida? Eu sei que muitos de vocês vão pular o vídeo agora, vão parar de assistir, mas eu espero que quem assista até o final, que Jesus toque no seu coração e alegre a sua vida. Oi, gente! Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia pra quem tá assistindo aí, porque eu não sei o horário que vocês estão assistindo. Se você não é inscrito aí no nosso canal, já se inscreva aqui embaixo, já deixe muito like, já deixe seu comentário, ative o sininho de notificação pra você não perder nada. E, gente, é muito importante o comentário de vocês pra gente saber que vocês estão gostando do nosso conteúdo e pra gente fazer outros conteúdos desse tipo. Hoje eu vim falar um assunto um pouquinho diferente. Na verdade, o nosso canal ele ainda não tem um tema. A gente decidiu que não vai escolher um tema agora, porque a gente criou o canal de início, foi mais pra gente ficar um tempo junto. Daí depois a gente seguiu postando vídeos lá e tal. Mas enfim, aqui a gente vai falar sobre nós, a gente vai falar sobre o nosso dia a dia, a gente vai fazer pegadinhas e tudo mais. Se você não nos segue lá no Instagram, já nos sigam. Vou deixar os nossos arroba aqui embaixo. Já nos sigam também lá no TikTok. E vem comigo. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que aconteceu esses dias aqui em casa. Mas vamos voltar desde o início. Quem me conhece sabe que eu já fui cristã por uns 5 anos. Eu ainda me considero uma pessoa cristã, por mais que eu não frequente uma igreja. Eu ainda tenho as minhas crenças, eu ainda escuto muito louvor, eu ainda procuro saber da palavra de Deus. Só que eu tô afastada. Não é correto, gente. Quem pensa que pra tu servir a Deus tu não precisa ir na igreja tá muito errado, porque tu precisa sim. Então, gente, quando eu cheguei aqui, eu e o Davi, a gente começou a ir numa igreja. Foi bem no início que a gente chegou aqui em Criciúma. Na verdade, a gente morava em Sara ainda. E daí ele pega e ele acha que não é pra ele. Por conta do passado dele, por conta das coisas que ele já passou. Quem conhece ele sabe de tudo que ele já passou, né? E daí eu ao invés de eu incentivar ele, ao invés de eu falar coisas boas pra ele, eu só dizia, vamos pra igreja, é bom e tal. Mas eu nunca dizia o porquê, eu não explicava nada pra ele. Aí esses dias, uns 3 dias atrás, um amigo dele mandou uma mensagem pra ele. Eles estavam conversando, na verdade. E daí um amigo dele disse pra ele, vai na igreja, cara. Não precisa tu ir servir a Deus. Não falou com essas palavras, mas falou assim, ó. Não precisa tu seguindo na igreja, vai de vez em quando lá traz uma paz e tal. Aí ele pegou e falou pra mim, eu vi como o semblante dele mudou na hora, né? Ele disse, eu queria tanto sentir o que vocês sentiram, o que vocês me dizem que sentem, sabe? Aí já chorou, né? Ele disse, eu queria tanto sentir o que esse Deus de vocês fazem por vocês, pra vocês terem sentido isso também. Eu queria sentir o mesmo que vocês sentiram, foi isso que ele falou. E eu fiquei martelando aqui na cabeça, porra, por que eu nunca apresentei verdadeiramente o meu Deus pra ele? Por mais que eu já tivesse convidado ele várias vezes, ele sabe que o meu sonho é que ele vá pra igreja comigo, né? Só que não adianta tu convidar alguém só pra ir pra igreja, tu tem que mostrar o que aquilo vai te proporcionar, entendeu? A gente tem que mostrar o que Deus vai proporcionar para nossas vidas. E ele ficou abatido com aquilo, ele até começou a chorar. Eu disse pra ele, tu quer sentir o que meu Deus faz? A gente começou a orar, a gente chorou muito. Eu senti muita presença de Deus aqui no nosso quarto. Gente, foi muito bom, vocês não têm noção. Eu não sei se ele sentiu o que eu senti, só que eu sei que a gente se derramou ali, escutando louvor, orando, foi muito bom. E desse dia em diante, antes de dormir, a gente não dorme sem orar. E mesmo assim, mesmo eu tendo orado com ele ali, ele seguiu conversando com esse amigo dele. E depois ele parou e disse, poxa, como é que eu vou ir pra igreja? Eu disse, amor, vamos pra igreja. Ele, como que eu vou ir? Eu não gosto, sabe que eu não me sinto bem por causa do meu passado, por conta daquilo que eu fiz e tal. E eu lembrei de uma palavra que eu escutei pelo pastor deles. Meu pai na fé, no caso, né? Porque ele me batizou. Ele era meu pastor lá em Pedro Osório. E eu lembrei, tem palavras assim, ó, por mais que pareça que a gente não tá prestando atenção no culto, tem palavras que fixam aqui na mente da gente, a gente guarda dentro do nosso coração e não esquece mais. E eu lembro que ele falou uma vez em cima do altar assim, ó, o diabo, ele não sabe do teu futuro, mas tu sabe do futuro dele. Então ele vai querer te acusar de todas as formas possíveis. E se um dia tu pensar que tu não podes, por conta do teu passado, por conta daquilo que tu já fez, olha pra ele e diz, estás repreendido em nome de Jesus, porque do meu futuro tu não sabe, mas eu sei o que te espera. E foi isso que eu disse pra ele. Novamente a gente orou e, gente, vocês não têm noção do quanto
a gente se sentiu bem, do quanto aquilo nos fez bem. E quem nos conhece sabe o quanto a gente briga pra caramba. A gente briga muito, até tem dias que a gente não grava vídeos por conta da gente estar discutindo e tal. A gente não briga mais como a gente brigava antigamente. Hoje em dia a gente só discute, ele sai pra rua, a gente... Enfim, né? Vocês não têm noção o quanto melhorou daquele dia em diante. Mas talvez seja somente porque a gente ainda está impactado com aquilo que aconteceu. Aí vem aquela questão do tu não precisa ir pra igreja, precisa. Não dá de tu perder a... Digamos que é o costume, mas a gente não pode se acostumar, sempre deve querer o novo. Mas a gente tem que ir. Tem que ir, porque a cada dia, se a gente for impactado, a gente não vai ficar impactado com aquilo pra vida toda. A gente for impactado, aquele impacto vai durar de 2 a 3 dias, 4, enfim, vai durar alguns dias. Só que tu precisa renovar aquele impacto que tu teve, sabe? Então é bom tu estar diariamente na presença de Deus, diariamente na casa dele. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Que Jesus, ele pode mudar a vida das pessoas, sim, e eu espero que um dia eu volte a servir a Deus. E eu sei que pode muita gente pensar, por que tu não volta? Não é fácil. Não é fácil. Aquele que não é cristão é fácil de tu levar pra igreja, mas aquele que se desviou não é fácil, gente. Se você soubesse a vontade que eu tenho de voltar, se você soubesse o quanto é bom estar lá dentro, o quanto eu já senti a presença de Deus, assim, ó. Vocês não têm noção. Não dá de contar. É só quem sente, só quem vê sabe. Então, um conselho que eu dou: aquele que nunca foi pra igreja, aquele que nunca buscou sentir a presença de Deus, busque. Porque não tem coisa melhor. E, gente, eu não digo de tu ir na igreja. E na igreja qualquer pessoa pode ir. O que adianta tu sentar lá num banco, ficar olhando pra cara do pastor, ou de quem tá lá em cima, enfim, e tu não escutar nada, tu não entender nada e tu não buscar entender nada. Vocês não têm noção o quanto é bom e o quanto Jesus pode mudar na vida das pessoas. Eu falo isso por experiência própria, sabe? Eu não tenho como falar por eu ter ouvido. Eu falo aquilo que eu já vivi. Jesus me tirou da depressão. A minha infância, ela foi muito... Pra mim foi muito sofrida. As pessoas que não estavam na minha volta não sentiam o que eu sentia, sabe? Não sabiam o que eu tava vivendo. Eu nunca contei também, porque eu sempre fui uma pessoa muito fechada. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que ele pode libertar, ele pode. Se hoje em dia eu sou quem eu sou, se hoje em dia eu tenho a força que eu tenho, e se hoje em dia eu posso fazer o que eu faço, é por conta de Deus. Muitas vezes vocês podem até pensar, por que eu tô passando por tudo isso se Deus existe? Por que ele permite eu passar por tais circunstâncias? Por que ele permite eu passar por tais situações? Tu tens pedido a ajuda dele. Tu tens procurado ele. Tu tens feito algo pra ele. Ninguém dá nada de mão beijada pra ninguém. E não é porque Deus é amor, porque Deus é salvação, porque Deus é isso, porque Deus é aquilo. Ele não vai fazer nada por ti se tu não quiseres. É como uma casa. Numa casa tu vai entrar se tu for convidado. Não é certo tu arrombar aquela casa pra entrar. Assim nós somos a casa de Cristo. Ele só vai entrar nos nossos corações se nós permitirmos e se nós abrirmos a porta para ele. E naquela noite que eu e Davi estávamos orando, eu disse: Senhor, nós somos uma casa que precisa de construção. Se for preciso, tira tudo do lugar. Se for preciso, tu tira peça por peça. Mas faça tudo novo, Deus. Porque não dá pra viver mais a situação em que a gente tá vivendo. Eu e o Davi, a gente não se suportava mais estar um lado do outro. A gente não queria mais estar um do lado do outro. Por mais que passam 3 dias, eu tenho visto uma melhora enorme. E eu espero que assim com os passar dos dias venha melhorar cada dia mais. E faça assim como a gente. Peça para que Jesus renove a sua vida. Peça para que ele faça uma casa nova se for preciso. Que ele desmanche todas as peças e que monte de novo. Peça para que Jesus lapide você. E essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês. Vou deixar aí pra vocês o louvor que eu e Davi ouvimos enquanto orávamos. Eu não sei o porquê que eu fiz careta, mas eu fiz. Vem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão.
toda a esperança que restou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor. E percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabes o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem.